Olá, notícia e informação da região. Os destaques do site da edição impressa do Jornal NH você acompanha a partir de agora. Hoje é terça-feira, 30 de junho. O NH News está começando. E uma loja de roupas foi assaltada nesta tarde em Novo Hamburgo. Na fuga, os criminosos abandonaram o veículo na BR-116 e fugiram a pé para um matagal no bairro Primavera. Dos 5 suspeitos, 2 foram presos. A Brigada Militar encerrou por volta das 5h20 da tarde as buscas a 3 bandidos que participaram de um assalto a uma loja de roupas na rua Castro Alves, em Novo Hamburgo. O roubo aconteceu no meio da tarde, quando 5 criminosos chegaram ao estabelecimento em um Fiat Tempra. Na fuga pela BR-116, em direção a São Leopoldo, um dos pneus dianteiros do carro estourou e os bandidos seguiram a fuga a pé, em uma área do bairro Primavera. 2 foram capturados. Os outros 3 não foram encontrados pela Brigada Militar. Os objetos roubados ficaram dentro do carro e foram recuperados pelo proprietário da loja. Quem quer fazer um curso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, precisa correr. Até sexta-feira, dia 3, os candidatos a vagas em cursos técnicos gratuitos podem fazer a inscrição pela internet, no Sistema de Seleção Unificado da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, do Ministério da Educação. É por meio do SISUTEC que os cursos do Pronatec são oferecidos às pessoas que concluíram o ensino médio. Mas por que correr? Porque este ano há menos vagas disponíveis na região. A coordenadora geral do Pronatec na Fevale explica essa situação. Na última sexta-feira, o SISUTEC então divulgou as vagas, os cursos selecionados, para a Bolsa Formação, e a instituição teve 2 cursos aprovados para oferta no segundo semestre de 2015. Então, no segundo semestre, a Fevale vai oferecer o curso de controle ambiental e o curso técnico em edificações, com 40 vagas cada curso. No primeiro semestre de 2014, nós tivemos 6 cursos aprovados através da Bolsa Formação, e no segundo semestre foram 4 cursos aprovados para ingresso. Agora, em 2015, saiu o resultado na sexta-feira, então, e tivemos 2 cursos com vagas aprovadas. Os alunos que já estão cursando, eles têm garantido o direito à bolsa até o final do curso, e a gente tem apenas 2 opções de ingresso para o segundo semestre, é isso que implica. As inscrições no Pronatec iniciaram ontem e vão do dia 29 de junho, então, até 3 de julho. É a primeira chamada, o resultado sai na próxima segunda-feira. Então, os candidatos interessados precisam se inscrever através do SISUTEC o quanto antes. Uma tecnologia para limpar a água que seja de baixo custo e sustentável é possível? Aqui em Novo Hamburgo, uma parceria entre a universidade e a autarquia de serviços de água e esgoto provam que sim. O uso de plantas para o tratamento do esgoto produzido em Novo Hamburgo está garantindo a devolução de água mais limpa ao Rio dos Sinos, como explica o professor da Fevale, Ginter Geller. Então, o que se faz em uma estação de tratamento é, de certa forma, reproduzir o que a planta faz na natureza, só que agora trabalhando em prol de uma demanda da sociedade. Como ela faz isso? É um trabalho em conjunto, não é a planta sozinha que trata o esgoto. A planta cria um ambiente adequado, favorável, para que muitos tipos de micro-organismos se desenvolvam, alguns presos à raiz da própria planta, ao seu rizoma, partes que ficam dentro da água da própria planta, outros soltos, diluídos em meio ao esgoto. Então, é esta interação da planta, criando um elemento de suporte, um elemento onde as bactérias podem ficar presas, que chamamos de biofilme, criando um ambiente com uma quantidade um pouco mais elevada de oxigênio, com esta estrutura, há um aumento muito grande da quantidade de micro-organismos desse ambiente, e os micro-organismos é que vão fazer este trabalho. Assim como nos processos convencionais de outras tecnologias que utilizam-se de mecanismos biológicos, como lodo ativado, reatores anaeróbicos, são os micro-organismos que trabalham. Só que nesses processos, muitas vezes, você tem que dar um estímulo para que eles trabalhem.
jogando muito oxigênio ou colocando alguns produtos químicos para, como ao fazer um bolo, colocar um pouco de fermento para que os bichinhos cresçam e, né, se desenvolvam ali. Neste modelo, ele é um tanto quanto mais lento. Tá? Se eu for comparar um outro procedimento, ele é mais lento. Mas esta velocidade reduzida é exatamente porque não colocamos energia no sistema. Não colocamos insumos químicos, não colocamos um motor ligado, jogando grandes quantidades de água. Tá? Quem cria esta condição são as plantas. Depois de ter sido alvo de ataque de criminosos, a Unidade Básica de Saúde do bairro São Jorge, aqui em Novo Hamburgo, vai atender ao público nesta quarta-feira. Quem trabalha no local reclama das condições da estrutura. Estamos aqui na rua Jaboti, no bairro São Jorge. Ali atrás, na Unidade Básica de Saúde do bairro São Jorge, foi assaltada por volta das 17 horas desta segunda-feira. A prefeitura ainda não informou se o horário será alterado de atendimento a partir desta sexta-feira. O que a prefeitura já antecipou é que hoje, nesta terça-feira, a UBS estará fechada e o atendimento será retomado somente nesta quarta-feira, em horário a ser definido. Há alguns dias, mais precisamente na quarta-feira passada, a Unidade Básica de Saúde do bairro Canudos, na rua Ícaro, também foi assaltada e lá tiveram que mudar o horário de atendimento. O mês de junho encerra com chuva. Aliás, o próximo mês, que começa amanhã, deve ser de instabilidade. Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira. Olá! Se prepare para mais um dia de tempo encoberto. Nesta quarta-feira, 1º de julho, a temperatura deve ficar agradável com a média de 20 graus no estado. No Vale dos Sinos, o dia terá variação de nebulosidade. A mínima será de 11 e a máxima de 21 graus. Sol entre nuvens é a previsão para o Vale do Paranhana. A temperatura varia entre 15 e 21 graus. Períodos de sol e de nuvens nesta quarta-feira no Vale do Caí. Os termômetros marcam entre 12 e 20 graus. Tempo nublado também na região das Hortênsias. Nesta área, a temperatura sobe um pouco menos. A mínima será de 9 e a máxima de 16 graus. No litoral norte, o tempo fica parcialmente nublado. As marcas ficam entre 14 e 19 graus. E o Vale do Gravataí também terá um dia de sol entre nuvens. A mínima será de 12 e a máxima de 19 graus. Tenha uma ótima quarta-feira e até mais. Em breve, a população de Dois Irmãos vai contar com mais uma praça. A estrutura tem espaço de lazer, quadra para esportes e também pista de skate. O bairro Bela Vista, em Dois Irmãos, conta com um espaço espetacular desde o início deste ano. O Centro de Artes e Esportes Unificado será inaugurado nos próximos dias, ou mais precisamente em agosto. O espaço conta com pista de skate, futsal, uma praça com parque de diversões, biblioteca, teatro e até um cinema. Atividades estão programadas agora para os dias 15 e 29 de agosto e toda a comunidade está convidada. O cenário para os negócios não está muito a favor dos empresários no Brasil. Mesmo com a economia estagnada, há uma expectativa de que as exportações ajudem a salvar o setor calçadista para o balanço deste ano. Quem traz mais detalhes sobre isso é a editora de negócios do Jornal NH, Francine Natasha. Olá, o assunto principal do comentário de hoje não poderia ser outro, senão o setor calçadista. Isso porque na semana passada, o Congresso Nacional, na verdade, a Câmara dos Deputados, aprovou a diminuição da redução para o setor calçadista. O que isso significa? A desoneração da folha, que começou lá em 2011 e beneficiou o setor calçadista, a partir de agora não mais beneficiará. Isso porque antigamente, ou na verdade neste momento, o setor calçadista paga 1% sobre a folha de pagamento para o governo.
A partir do projeto aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados, esse valor passa para 1,5%. É ruim, mas poderia ser bem pior. Isso porque o texto original desse projeto de lei, proposto pelo governo federal e que faz parte do ajuste econômico da presidente Dilma, propunha 2,5% sobre a folha de pagamento. Com as articulações do setor calçadista, das entidades, principalmente da AB Calçados, junto com parlamentares da nossa região, junto com o deputado Renato Molin, por exemplo, o setor calçadista conseguiu que a taxa, em vez de ficar em 2,5%, ficasse em 1,5%. É ruim, mas é um avanço, e é um avanço até comemorado até mesmo por entidades, por empresários do setor. E nesta semana, até mesmo nesta terça-feira, o Senado Federal pode vir a avaliar esse projeto novamente e, se aprovado pelo Senado, vai para a sanção da presidente Dilma. Só depois de 3 meses, de 90 dias, que passada a publicação dessa lei no Diário Oficial da União, é que começa a valer essa nova alíquota. Então, até que isso tudo aconteça, o setor calçadista ainda aproveita a redução e fica pagando 1%. Sobre o setor calçadista também, na semana passada, teve um workshop promovido pela AB Calçados, que eu cheguei a fazer esse comentário na semana passada, sobre o cenário econômico, sobre como que o setor calçadista poderia vir a aproveitar o cenário, entender o cenário econômico. O que os especialistas falaram? Que o mercado externo ainda é a solução para este ano. Eles acreditam que as exportações, aproveitando o dólar mais valorizado, possa vir a salvar o ano de 2015 para o setor calçadista. Claro que essa questão que a Grécia está passando, esse possível calote, é algo que prejudica, é algo que ainda não deixa o cenário mundial tão limpo, tão favorável. Mas os especialistas acreditam que sim, são as exportações que podem salvar o ano do setor calçadista em 2015. E ainda falando sobre o setor, estão na expectativa a questão da Francal, isso porque a Francal começa na próxima segunda-feira e como novidade, Novo Hamburgo vai estar presente sim na Feira Calçadista. A gente até o início do mês não sabia se o município ia ter estande coletivo na feira e hoje foi anunciado então que 24 empresas, pequenas microempresas hamburguenses, vão participar do estande coletivo da Prefeitura de Novo Hamburgo. Isso é um avanço porque ela se junta a mais de 30 outras empresas gaúchas que vão estar expondo no estande coletivo do Rio Grande do Sul. Como eu disse, o comentário de hoje ia ser sobre o setor calçadista e isso deve acontecer porque a gente tem mais uma feira para acontecer na próxima segunda-feira e que deve pautar os próximos comentários. Mais informações sobre o mundo dos negócios você confere aqui no site do Jornal NH, mas também nas páginas impressas do teu jornal. Até quinta-feira. E chegou o momento de saber as novidades das telas de cinema no pré-estreia Drops. Toda terça-feira, o Misael Lima e a Karina Sgarbi dão uma passadinha no NH News para trazer as notícias da sétima arte. Olá, boa tarde. Começa agora mais um pré-estreia Drops no NH News, o seu espaço sobre cinema para você ficar mais informado no meio da semana. Bom, e a gente começa falando sobre uma notícia que está gerando uma certa polêmica. O diretor David Ayer, que está no comando de Esquadrão Suicida, contratou um terapeuta para acompanhar os atores no set de filmagens. Isso porque ele não quer que o elenco fique muito perturbado em função das suas atuações. Ele quer que os atores se foquem em atuações bem verdadeiras, que eles sejam tão complicados quanto os vilões que eles estão interpretando, mas não quer que isso acabe atrapalhando a vida pessoal. A gente já sabe que o Jared Leto, que é o ator que está interpretando o Coringa, ele está levando bem a sério isso, inclusive ele está fazendo ensaios longe do elenco principal, ele acaba ficando isolado do pessoal, e ele anda mandando uns presentes bem estranhos. Ele mandou um rato vivo para Margot Robbie, mandou balas de revólver para o Will Smith e também um porco vivo, um porco morto
pros demais atores, ou seja, ele tá meio maluquinho já, né? Dá pra ver que é uma jogada de marketing pra manter o filme toda semana nas headlines dos sites, e que na verdade tudo isso é frescura e se resolver com uma boa de uma chinelada, né? Bom, além disso, tem novidades também sobre o universo Marvel nas telonas. Depois de anunciar Tom Holland como o seu protagonista, depois de toda aquela polêmica envolvendo Asa Butterfield, agora o produtor Kevin Feige afirmou que o filme vai ter uma pegada bem no estilo John Hughes, que é um diretor que já morreu, mas que fez muito sucesso nos anos 80, com filmes bem famosos e bem conhecidos aqui do pessoal também, como, por exemplo, Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões e, claro, o mais clássico de todos, o Curtindo a Vida Doidado. Se tiver essa vibe mesmo, o filme do Homem-Aranha vai ser bem diferente dos últimos que foram feitos sobre ele e vai ser uma versão interessante do herói. Bom, e caso alguém tenha aí 25 milhões de euros sobrando, que dá cerca de 80 milhões de reais, pode comprar uma propriedade que pertence ao Johnny Depp, mais de 37 acres, a área total do local, fica na Plan de la Tour, na França, e para ter uma ideia, esse local é uma vila particular que pertenceu ao ator, onde ele ficava como se fosse num retiro com uma das ex-namoradas dele, mas agora como ele já está casado com outra mulher, ele quer se livrar desse local. Ele foi decorado totalmente pelo Johnny Depp, então que valoriza bem o imóvel. Tem piscina, tem uma adega dentro de uma caverna que lembra bastante Piratas do Caribe, ou até mesmo algum filme do Ou seja, Tim se Burton. você tiver 80 milhões, você pode comprar essa casa e se divertir à sobrando, vontade. é uma boa dica que a gente está dando aqui no pré-estreia. Tá certo. Pra gente finalizar só bem rapidinho, o Robert Zemeckis, diretor da trilogia de Volta para o Futuro, afirmou que não tem chance de ter uma nova trilogia no cinema. Isso porque o detentor dos direitos, que é o Bob Gale, que escreveu o roteiro, afirmou que não quer uma continuação da história que completa 30 anos nesse ano. Graças a Deus não vai ter uma continuação pra não estragar essa maravilhosa dessa trilogia. Já é ótima trilogia. Quem quiser conferir, que confira o original. É verdade. Bom, esse foi para a estreia Drops. A gente volta na quinta-feira aqui na Web TV do Jornal NH com todas as informações sobre os lançamentos da semana E com a cinemas da região. E com a crítica de Terminator Genesis que a gente viu nessa terça-feira. Até lá. Até. Bem, assim nós encerramos o NH News de hoje. Outras notícias no site e na edição impressa do Jornal NH. Fiquem por dentro das informações também através das nossas redes sociais. Esperamos por você amanhã, então. Até mais. Tchau, tchau.